Você já teve a sensação de estar perdendo um jogo cujas regras você nem conhece? De estar batendo a cabeça na parede, tentando alcançar alguém, mas em troca só receber frieza, desvalorização e novas manipulações? Se sim, muito provavelmente você cruzou o caminho de um narcisista. E certamente já te disseram: estabeleça limites, fale sobre seus sentimentos, seja transparente. Psicólogos dão dezenas de conselhos, mas por algum motivo omitem o principal. O fato é que todos esses métodos são apenas uma tentativa de jogar xadrez com um pombo. Ele vai simplesmente derrubar todas as peças, cagar no tabuleiro e sair voando para contar a todo mundo como ele te venceu. Neste vídeo, eu vou revelar a única maneira de derrotar um narcisista. Não é uma pílula mágica, é uma estratégia. Um método que o priva do seu poder principal e devolve o controle a você. E é algo que não vão te contar em um consultório confortável, porque este método exige não compromissos, mas sim uma mudança completa de paradigma. Pronto para descobrir como realmente se vence esse jogo? Então assista até o fim. Antes de passarmos à estratégia em si, vamos parar por um segundo e definir claramente com quem estamos lidando. Isso é crucial. Não estamos falando de alguém com autoestima elevada ou de quem às vezes é egoísta. Estamos falando de transtorno de personalidade narcisista, ou simplificando, de um predador em pele humana. A palavra-chave aqui é predador. O seu objetivo principal não é amor nem parceria, mas sim a obtenção de recurso, o suprimento narcísico. Esse suprimento é a sua atenção, as suas emoções, o seu sofrimento, a sua alegria, os seus sucessos e fracassos. Qualquer reação emocional forte que você tenha é alimento para ele. Ele é um vampiro energético que se alimenta da sua força vital. E a ilusão mais terrível em que as vítimas caem é acreditar que dentro do narcisista existe o mesmo mundo emocional que elas possuem. Que existe compaixão, empatia ou capacidade de arrependimento. Isso simplesmente não existe. Imagine uma máquina de venda automática. Você coloca uma moeda, a sua emoção, e recebe uma lata de manipulação. Você pode colocar moedas diferentes: raiva, lágrimas, amor, súplicas, mas a máquina sempre entregará apenas aquilo para o qual foi programada. Ela não pode te dar suco ou café. Da mesma forma, o narcisista não pode te dar empatia ou amor. Entender isso é o primeiro e mais crucial passo. Você não está lidando com uma pessoa no sentido habitual, mas sim com uma função. Um programa focado em absorver recursos. E só se pode vencer esse programa parando de fornecer energia para que ele funcione. É exatamente nisso que todo o método se baseia. Portanto, o primeiro e fundamental princípio do método que chamamos de buraco negro é a aniquilação total e completa de todas as ilusões. Você não deve apenas compreender, mas sim aceitar, no nível mais profundo da sua alma, uma verdade simples. O narcisista nunca, ouviu bem, nunca irá mudar. Ele não vai melhorar, não reconhecerá o próprio erro, não se arrependerá e não a amará como você merece. Todas as promessas, lágrimas e juramentos dele são apenas uma mudança tática para extrair recursos. É como se um predador, para atrair a presa, aprendesse a chorar ou a fingir arrependimento. A natureza dele não muda por causa disso. Psicólogos frequentemente sugerem terapia de casal, diálogo ou busca por compromissos. No caso do narcisista, isso é uma armadilha mortal. Você vai à terapia para resolver o problema, mas ele vai para ganhar um novo aliado, na figura do terapeuta, e obter ferramentas mais sofisticadas para manipular. Ele vai encantar o especialista, pintá-la como uma pessoa histérica e inadequada, e depois usará termos da psicologia contra você. Você está me fazendo gaslighting, ele dirá, depois de mais uma vez virar a situação de ponta cabeça. Por isso, sua primeira tarefa é realizar um ritual interno de despedida. Uma despedida da esperança. Visualize a imagem da pessoa que você amou ou admirou no início. Agora, mentalmente, enterre-a. Chore por ela, porque essa pessoa nunca existiu. Era uma máscara, uma versão demo, criada especificamente para prendê-la ao anzol. O que você tem agora é a pessoa real, vazia, fria e eternamente faminta. Enquanto você se agarra à esperança de que aquela pessoa vai voltar, você permanece vulnerável.
Você cairá repetidamente nos shows de açúcar dele, aqueles períodos de idealização que ele arma quando sente que você está prestes a partir. É o jeito dele de recarregar sua bateria de esperança para poder se alimentar dela por mais alguns meses. Então, aceite isso agora mesmo como um axioma, como uma lei da física. A água é molhada, o céu é azul, o narcisista não mudará. Isso não é pessimismo. É o realismo que liberta. É o ponto zero, de onde começa o seu caminho para a vitória. Sem este passo, todo o resto será inútil, porque você estará constantemente dando um passo à frente e dois para trás, guiada pela falsa esperança. Reconhecer esta verdade é doloroso, como uma cirurgia sem anestesia. Mas sem ela, a ferida jamais cicatrizará e continuará a envenenar sua vida. O próximo passo que surge da aceitação da realidade é o desmantelamento completo e incondicional do seu papel de salvador ou curador. Essa é uma das armadilhas mais comuns para pessoas empáticas, que frequentemente se tornam vítimas de narcisistas. Você acredita que seu amor, sua paciência, sua bondade podem curar a alma ferida dele. Você não enxerga um monstro, mas sim uma criança magoada que só precisa de mais amor. Esta é a maior ilusão e o maior favor que você faz ao narcisista. Ele cultiva em você, com maestria, esse senso de culpa e responsabilidade. Ele vai falar sobre a infância difícil, os ex-parceiros que não o entenderam e o mundo cruel. Ele se posiciona como a vítima para que você se sinta impelida a resgatá-lo. Mas entenda, você não pode salvar alguém que está se afogando e, ao mesmo tempo, o puxa com todas as forças para o fundo. Sua empatia não é um remédio para ele, é o prato preferido dele. Cada vez que você demonstra compaixão pelos sofrimentos dele, sejam eles fictícios ou exagerados, você está entregando seu recurso vital. Você está tentando encher um barril sem fundo com sua água viva, mas ela escoa imediatamente, deixando o barril vazio e você exausta. Imagine um médico tentando tratar um paciente, mas o paciente, em vez de tomar o remédio, o usa para fabricar um veneno para intoxicar o próprio médico. Absurdo, não é? É exatamente isso que acontece no seu relacionamento. Você não é o terapeuta dele. Não é o pai, nem a mãe dele. Você não é o salvador. Você é a fonte de nutrição dele. Sua tarefa é pedir demissão desse emprego não remunerado e destrutivo. Isso exige uma mudança radical de mentalidade. Em vez de pensar, como posso ajudá-lo? Sua pergunta principal deve ser, como posso ajudar a mim mesma? Transfira o foco da compaixão dele para você. Olhe no espelho para a pessoa que você traiu, em nome da ilusão de salvar o outro. Observe seus olhos cansados, seus sonhos apagados. É este ser que realmente precisa de resgate. É para ele que sua atenção e amor devem ser direcionados. O narcisista sobreviverá sem você. Ele simplesmente encontrará outra fonte. Ele é como um mosquito. Voará em busca de outra vítima, assim que perceber que não há mais sangue aqui. Mas você não sobreviverá sem si mesma. Portanto, pare com qualquer tentativa de entendê-lo, colocar-se no lugar dele ou perdoá-lo. Isso não funciona com predadores. Você não tenta entender um tigre faminto, você salva sua vida. O princípio é exatamente o mesmo. Desmantelar a função de salvador é o maior ato de amor próprio e o segundo passo crucial para a sua libertação. O terceiro pilar do método buraco negro é a dieta de informação. O narcisista constrói o seu poder à base de informação. Ele é como uma aranha, tecendo uma teia com os seus segredos, medos, desejos e fraquezas. Tudo o que você disser será usado contra você. Não é poderá ser usado, é será. Lembre-se de quantas vezes as suas próprias confidências, feitas num momento de intimidade, voltaram para você na forma de acusações cáusticas durante uma briga. A sua insegurança sobre a aparência, os seus medos relacionados ao trabalho, os seus problemas com os pais, para ele, nada disso é motivo de apoio, mas sim munição para o seu arsenal psicológico. Por isso você precisa cortar imediatamente esse canal. Torne-se um vácuo de informação para ele. Esta é, na verdade, uma versão aprimorada do método pedra cinza. Contudo, o pedra cinza é frequentemente mal interpretado. As pessoas tentam ser apenas chatas, mas continuam a fornecer fatos. Como foi o seu dia?
Normal, estive no trabalho e depois passei no mercado. Mesmo essa informação é um recurso para o narcisista. Ele fica sabendo que você esteve no trabalho, que foi ao mercado. Ele pode se agarrar a isso. Por que tão tarde? O que você comprou? Com quem você falou? Sua tarefa não é ser uma pedra cinza, mas sim um buraco negro que absorve informação sem fornecer nada em troca. Responda a qualquer pergunta de forma o mais vaga e sem emoção possível. Como você está? Mais ou menos. O que há de novo? Nada de especial. O que você está pensando? Em coisas. Suas respostas devem ser becos sem saída. Elas não devem dar nenhuma abertura para o desenvolvimento posterior do diálogo. Isso se aplica não apenas à informação pessoal, mas também à sua opinião. Pare de discutir com o narcisista. Pare de tentar provar que você está certo. É absolutamente inútil. O objetivo dele não é encontrar a verdade, mas sim provocar uma reação emocional em você. Quando você discute, você está dando a ele o que ele quer, a sua energia. Em vez disso, use a técnica, concorde e desinteresse-se. Você acha que a Terra é plana? É uma possibilidade. Você acha que estou certo em tudo? Você tem um ponto de vista interessante. Ponto final, sem dar continuidade. Zero envolvimento. É como se você estivesse assistindo a uma peça de um ator só. Ele pode gritar, chorar, acusar. E você é apenas um espectador que não vai pular no palco e participar do espetáculo. No início, isso vai provocar a fúria dele. Ele tentará perfurar a sua armadura, provocando você ainda mais. Isso é chamado de surtos de extinção. É um bom sinal. Significa que o método está funcionando e que ele está em pânico porque foi privado do seu alimento. Sua tarefa é aguentar essa tempestade, permanecendo um buraco negro impenetrável. É difícil, mas é o único caminho. O quarto elemento da estratégia, e talvez o mais difícil de executar, é o distanciamento emocional. O narcisista é um mestre em manipular seus sentimentos. Ele conhece seus pontos fracos e suas feridas abertas melhor do que você mesmo. Ele pressionará metodicamente a culpa, a vergonha, o medo e o senso de dever. Ele irá provocar ciúmes em você, para depois acusá-lo de desconfiança. Ele vai te incitar à raiva, apenas para te rotular de louco ou irracional. Sua reação emocional é a confirmação do poder e da importância dele. É o grande prêmio. Para vencer, você precisa tirar essa vitória dele. Você deve se tornar a sua falência emocional. E como conseguir isso? Através da prática da observação consciente das suas próprias emoções. Imagine que seus sentimentos não são você, mas sim o clima dentro de você. Cai uma chuva de tristeza. Sopra um vento de raiva. Você não tenta parar a chuva ou o vento. Você simplesmente os observa, vestindo sua capa e segurando seu guarda-chuva. Essa técnica é chamada de contenção emocional. Quando o narcisista diz algo ofensivo, sua reação imediata é dor, raiva ou o desejo de se defender. Não suprima essa emoção, apenas a reconheça. Diga a si mesmo, mentalmente: eu sinto uma forte ofensa agora, porque as palavras dele são injustas. E então, em vez de despejar essa mágoa sobre ele, você a coloca em um contentor imaginário. Você diz: lidarei com essa emoção mais tarde, quando estiver em segurança e sozinho. Agora meu único objetivo é não fornecer a ele o suprimento. E por fora você permanece absolutamente calmo. Seu rosto não expressa nada. Sua voz é uniforme. E isso enlouquece o narcisista. Ele pressiona todos os botões, mas nenhuma luz se acende no painel de controle. Ele não recebe feedback. Para ele, é o mesmo que falar com uma parede. Uma técnica muito eficaz é o olhar de fora. No momento do ataque, imagine que você está assistindo a um documentário sobre a vida selvagem. Aqui está o leão, o narcisista, atacando o antílope, você. Mas você não é o antílope, você é o cinegrafista, filmando tudo de longe. Você observa com interesse. Oh, que interessante a forma como ele usa essa manipulação. Agora, ele está tentando induzir a culpa, um movimento clássico. Essa abordagem reduz instantaneamente a tensão emocional e transforma a tragédia em farsa. Você deixa de ser a vítima para se tornar o observador, o pesquisador. Lembre-se, suas emoções pertencem somente a você. Você não tem obrigação de compartilhá-las com alguém que as usa como arma.
O distanciamento emocional é o seu escudo. E quanto mais forte ele for, mais rápido o predador entenderá que a caçada chegou ao fim. O quinto passo é criar e fortalecer o seu mundo exterior. O narcisista almeja o controle total. O ideal para ele é que você viva num vácuo, onde ele seja a única fonte de informação, opiniões, emoções e sentido. Ele vai destruir sistematicamente seus laços com amigos, parentes e colegas. Ele irá desvalorizar seus interesses, seus hobbies e o seu trabalho. Tudo o que a torna uma pessoa independente e forte representa uma ameaça para ele, pois é uma fonte alternativa de recursos e de autoestima para você. Ele deseja que sua autoestima dependa inteiramente da aprovação ou desaprovação dele. Portanto, a sua tarefa é agir na direção exatamente oposta. Você deve construir, de forma consciente e metódica, sua vida fora do controle dele. Este é o seu jardim secreto, onde ele não tem acesso. Comece com pequenos passos. Retome o contato com aquela amiga que você não vê há tempos. Matricule-se naquele curso que sempre sonhou, seja yoga, desenho ou um idioma estrangeiro. Encontre um hobby que lhe traga alegria e que não tenha nenhuma conexão com ele. Pode ser qualquer coisa: caminhar sozinha no parque, ler livros, fazer trabalho voluntário. O importante é que este seja exclusivamente o seu espaço. No início, é muito provável que o narcisista tente sabotar isso. Ele irá desvalorizar seus interesses. Você está perdendo tempo com bobagem. Provocar sentimentos de culpa. Você está gastando tempo com isso, em vez de ficar comigo. E criar brigas pouco antes de você sair. Aqui, é crucial aplicar todos os passos anteriores. Não discutir. Não reagir emocionalmente. Não fornecer detalhes. Sim, querido, você tem razão. É uma completa bobagem. Você diz com um ar indiferente e vai calmamente fazer sua bobagem. Cada saída, cada encontro com amigos, cada minuto dedicado a si mesma é um tijolo na muralha da sua independência. É como se você estivesse construindo uma fortaleza por dentro, enquanto o carcereiro pensa que você ainda está na cela dele. Além disso, isso gera a chamada validação externa. Você deixa de precisar da aprovação dele porque passa a receber emoções positivas e a confirmação do seu valor de outras fontes. Você percebe que outras pessoas a valorizam, a respeitam e que é interessante conversar com você. Isso lenta, mas seguramente, restaura sua autoestima, que o narcisista vinha destruindo de forma tão longa e metódica. Criar um mundo exterior não é fugir do problema, é estabelecer uma plataforma de lançamento para a sua futura vitória. É acumular forças e recursos para o passo decisivo. O sexto elemento do método do buraco negro é o espelhamento sem emoção. É uma ferramenta sutil e poderosa que exige cautela, mas pode ser incrivelmente eficaz para desestabilizar o narcisista e evidenciar o absurdo do seu comportamento. A essência é refletir as palavras ou ações dele, mas com uma ausência total de cor emocional. Não se trata de sarcasmo, ironia ou agressão passiva. É uma repetição seca e factual. Por exemplo, o narcisista grita com raiva: "Você nunca me escuta. Você é absolutamente egoísta." Em vez de se justificar ou gritar de volta: "Não, quem não escuta é você." Você faz uma pausa, olha para ele com um olhar calmo, quase distante, e diz com uma voz monótona: "Eu ouço que você me considera egoísta e que nunca te escuto." E se cala. O que acontece neste momento? Primeiro, você não lhe fornece recurso emocional. Não há medo, raiva ou mágoa. Segundo, você devolve a ele a própria projeção. Você não a contesta, mas apenas constata o fato. É isso que você pensa. Isso o força a ouvir as próprias palavras de fora, e muitas vezes isso soa bizarro para ele mesmo. Ele espera uma batalha e recebe um espelho. Outro exemplo, ele a acusa de algo que você não fez. "Foi você que perdeu as chaves, eu me lembro perfeitamente." Em vez de discutir, você diz calmamente: "Você pensa que fui eu quem perdeu as chaves." Não diga: "Não, não fui eu." Mas, especificamente, você pensa assim. Você transfere o foco do fato, a perda das chaves, para a percepção dele sobre esse fato. Você não contesta a realidade dele, apenas a separa da sua. Isso o impede de induzi-la ao gaslighting. Ele não consegue fazer você duvidar de si mesma, pois você não afirma o contrário. Você apenas constata a opinião dele.
Esta técnica funciona particularmente bem com as exigências contraditórias do narcisista. De manhã ele diz: "Não gosto que você use vermelho." À noite: "Porque você nunca usa nada chamativo. Antes você teria explodido. Agora você diz tranquilamente: de manhã você disse que não gostava de vermelho. À noite você pergunta por que eu não uso cores chamativas. Eu vejo uma contradição aqui." E novamente, silêncio. Você não acusa nem censura. Você apenas, como um computador, registra dois fatos incompatíveis. Isso desorganiza o programa dele. Ele não sabe como reagir quando suas manipulações falham e são simplesmente dissecadas em componentes. Lembre-se, o essencial é a total ausência de emoção. Seu tom deve ser como se estivesse lendo a previsão do tempo, e isso transforma a arma mais temida dele em mera bobagem. O sétimo passo da estratégia é a preparação financeira e legal. Isso pode soar chato, seco e nada romântico, mas é um dos aspectos mais cruciais da sua libertação. O narcisista frequentemente usa dinheiro e obrigações formais como principais alavancas de controle. Ele pode dominar todas as finanças da família, exigindo que você preste contas de cada centavo. Ele pode registrar todos os bens em seu nome ou no nome da mãe. Ele pode te ameaçar dizendo que, em caso de divórcio, irá tomar a guarda dos filhos, pois tem os melhores advogados. Enquanto você estiver dependente financeira e legalmente, estará em situação de refém. Por isso, paralelamente ao seu trabalho psicológico, você deve iniciar uma preparação silenciosa e sistemática nesta frente. Esta é a sua operação especial. Primeiro, comece a criar sua própria reserva financeira secreta. Pode ser um pequeno valor guardado de cada salário, ou o rendimento de um trabalho extra do qual ele não saiba. Abra uma conta bancária que ele desconheça. Este é o seu colchão de segurança, o que lhe dará a chance de sair quando chegar a hora. Mesmo uma quantia pequena traz uma enorme dose de confiança. Segundo, reúna todos os documentos importantes, os seus pessoais, como RG e certidão de nascimento, os documentos dos seus filhos, os títulos de propriedade e a certidão de casamento. Tire cópias e esconda-as em um lugar seguro fora de casa, na casa de seus pais, com uma amiga de confiança ou em um cofre de banco. Quando você decidir sair, não terá tempo para procurar. Terceiro, se a situação for séria e houver bens em comum ou filhos, reserve um tempo para consultar um advogado, apenas para você, para entender seus direitos. O que a lei lhe garante em um divórcio? Como funciona a custódia das crianças? Conhecimento é poder. O narcisista tentará te assustar com leis inventadas e seus contatos. Quando você souber exatamente quais são os seus direitos, as ameaças dele se tornarão vazias. Quarto, se você não estava trabalhando ou trabalhava informalmente, comece a planejar seu caminho para a independência financeira. Atualize seu currículo, faça cursos de aprimoramento, comece a procurar emprego. Mesmo que você não pretenda sair amanhã, o simples fato de você poder se sustentar muda radicalmente sua postura interna. Você deixa de ser uma dependente e se torna uma parceira que pode, a qualquer momento, se levantar e partir. Toda esta preparação deve ser conduzida sob o mais estrito sigilo. O narcisista não deve suspeitar de nada. Você continua a desempenhar o seu papel, mas, ao mesmo tempo, como um espião em território inimigo, você está preparando sua rota de fuga e liberdade. Isso lhe dará uma enorme sensação de força e controle sobre a situação. O oitavo pilar do método Buraco Negro é focado no seu corpo e na sua saúde. O abuso narcísico não é apenas uma violência psicológica, é, na verdade, uma destruição lenta e metódica da sua saúde física. O estresse constante em que você vive não é um conceito abstrato. São hormônios muito específicos, cortisol e adrenalina, circulando no seu sangue 24 horas por dia. Este coquetel hormonal tem consequências físicas muito reais. Problemas para dormir, desordens digestivas, como a síndrome do intestino irritável, dores de cabeça, tensões musculares, enfraquecimento da imunidade, problemas de pele e queda de cabelo. Seu corpo está pedindo socorro, mas, focada em tentar consertar o relacionamento, você geralmente ignora esses sinais. Por isso, reconectar-se com seu corpo é o passo mais crucial para a cura e para recuperar sua força. Comece pelo essencial, o sono.
Narcisistas frequentemente sabotam o sono das vítimas, seja armando brigas na hora de dormir ou acordando você de madrugada para conversar. Dormir é uma necessidade básica. Faça o impossível para restabelecer sua rotina de sono. Se for preciso, durma em outro quarto. Use a desculpa de uma dor de cabeça. A privação de sono torna você extremamente vulnerável às manipulações. O próximo ponto é a alimentação. Sob estresse, as pessoas ou perdem o apetite ou começam a comer as emoções com alimentos ruins. Comece a se alimentar de forma consciente. Não é pela dieta, mas sim para fornecer ao seu corpo os recursos necessários. Isso é um ato fundamental de autocuidado. O terceiro elemento é o movimento. Você não precisa buscar medalhas olímpicas. Comece com uma simples caminhada diária. 30 a 40 minutos ao ar livre fazem milagres. A atividade física ajuda a queimar os hormônios do estresse e a liberar endorfinas, os hormônios da alegria. Yoga, dança, natação. Encontre algo que lhe dê prazer. O movimento é uma forma de você sacudir e expulsar do corpo toda a tensão e o trauma acumulados. Preste atenção à sua respiração. Em momentos de estresse, tendemos a respirar superficialmente ou a prender a respiração. Faça este exercício simples várias vezes ao dia. Inspire lentamente contando até 4. Prenda por 4. E expire devagar, contando até 8. Isso ativa imediatamente o sistema nervoso parasimpático e ajuda a acalmar. Cuidar do corpo não é egoísmo, é o seu dever primordial. Você não conseguirá vencer esta guerra se o seu principal soldado, o seu corpo, estiver exausto e doente. Ao restaurar a sua saúde física, você envia ao seu subconsciente um sinal poderoso. Eu escolho a vida. Eu escolho a mim mesma. E essa força interna será sentida em todos os níveis externos. O nono passo é a reavaliação e o restabelecimento dos limites pessoais. A ideia de limites pessoais está supersaturada, mas no contexto de um relacionamento com um narcisista, ela assume um significado particularmente crucial, vital. O narcisista não apenas viola seus limites, ele os destrói sistematicamente. Ele te treina para achar que você não tem direito à sua própria opinião, ao seu tempo pessoal, a ter segredos ou de dizer não. Você deixa de ser um indivíduo separado e se torna uma extensão dele, uma função dele. Restaurar esses limites é um processo longo e minucioso, como reconstruir um país devastado após uma guerra. É preciso começar pequeno, com aquelas coisas que parecem insignificantes. Por exemplo, seu espaço pessoal. Se ele entra no banheiro sem bater enquanto você está lá, comece a dizer de forma calma e sem emoção: por favor, bata antes de entrar. É claro que ele vai ignorar ou ridicularizar. Mas você deve continuar repetindo isso todas as vezes, com uma voz firme, monótona, sem raiva, como um papagaio. Sua missão não é fazê-lo mudar, mas sim se acostumar com o fato de que você tem o direito a uma porta fechada. Outro exemplo é o seu tempo. Se ele te liga 100 vezes por dia no trabalho, você pode dizer: estou no trabalho, te ligo de volta na hora do almoço. E não atenda o telefone até o intervalo. Ele ficará furioso. Ele vai te acusar de indiferença. Mas você precisa resistir. Você não tem obrigação de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O limite mais desafiador é o emocional. Você precisa aprender a dizer não às tentativas dele de te responsabilizar pelos sentimentos dele. Quando ele diz: você me deixou chateado, no passado você começaria a se desculpar e se justificar. Agora você pode simplesmente responder: sinto muito que você esteja chateado. E pronto. Você reconhece o sentimento dele, mas não assume a culpa por ele. As emoções dele são responsabilidade dele. Ele é um adulto e deve lidar com elas por conta própria. É importante entender: ao estabelecer limites com um narcisista, você não está tentando reeducá-lo. Você está fazendo isso exclusivamente por você. Cada limite mantido é um ato de autorrespeito. É como se você dissesse ao seu eu interior: olha, eu estou te protegendo. Não vou mais permitir que te tratem assim. No começo, isso vai gerar um enorme sentimento de culpa, porque ele te acostumou a acreditar que qualquer necessidade sua é egoísmo. Mas, com o tempo, você sentirá um alívio incrível e uma onda de força.
Você começará a se lembrar de como é ser uma pessoa separada e não apenas a sombra de alguém. O 10º e crucial ponto de viragem na estratégia do buraco negro é a renúncia à necessidade de ser compreendida. Essa é uma das necessidades humanas mais profundas, ser compreendido, especialmente por quem amamos. E é exatamente sobre essa necessidade que o narcisista toca com mestria. Você passa horas, dias, anos tentando explicar-lhe algo. Escolhe as palavras, dá exemplos, apela à lógica e aos sentimentos. Você só quer que ele finalmente veja a situação pelos seus olhos, que perceba a dor que lhe está a causar. E a cada vez você sofre uma derrota. As suas explicações são distorcidas, os seus sentimentos desvalorizados, e a conversa termina, invariavelmente, consigo sendo a culpada novamente. Você precisa encarar a dura verdade. Ele nunca a entenderá. E não é porque ele não consegue, mas sim porque não quer. Entendê-la não lhe é vantajoso. Se ele entender e reconhecer a sua dor, terá de se assumir como a sua origem, ou seja, como uma pessoa má. E isso é insuportável para o seu ego frágil. Para ele, é muito mais fácil e conveniente rotulá-la como inadequada, histérica ou demasiado sensível. Isso permite que ele preserve a sua imagem de sofredor, imaculado e inocente. Por isso, a sua missão é abdicar completamente desta batalha. Pare de se explicar. Pare de se justificar. Pare de procurar entendimento nos olhos dele. É o mesmo que tentar explicar a teoria da relatividade a um gato. É um desperdício inútil de energia. Quando ele a acusar de algo absurdo mais uma vez, a sua resposta padrão deve ser: está bem, eu ouvi. Ou, eu percebo que é assim que você vê a situação. E ponto final. Você não está a concordar com ele. Está apenas a confirmar que as ondas sonoras dele chegaram aos seus ouvidos. Você não tenta mais corrigir a realidade distorcida dele. Deixe-o viver no seu mundo inventado, onde ele é o herói e você é a vilã. Que diferença isso faz? A sua realidade é só sua. Você não precisa da aprovação ou validação dele para que a sua realidade seja válida. Este passo liberta uma quantidade colossal de energia. Imagine a força que gastou nestas discussões e esclarecimentos intermináveis. Agora, toda essa energia pode ser direcionada para si mesma, para o seu trabalho, para os seus hobbies, para a sua própria cura. Renunciar à necessidade de ser compreendida é o ato final de separação psicológica do narcisista. Você reconhece que são dois mundos diferentes, dois universos distintos que jamais se cruzarão. E isso é perfeitamente normal. Isso dá-lhe a liberdade de ser apenas quem você é, sem ter de olhar para o espelho distorcido dele. O 11º passo é documentar. E sim, você ouviu certo. Você precisa se tornar o cronista da sua vida, ao lado do narcisista. E por que isso é fundamental? A resposta é gaslighting. O gaslighting é uma das formas de manipulação mais ardilosas e destrutivas que existem. O narcisista, sistematicamente, força você a duvidar da sua memória, da sua percepção e da sua sanidade. Ele vai negar fatos que são óbvios. As frases são clássicas. Eu nunca disse isso. Você está exagerando. É coisa da sua cabeça. Você entendeu tudo errado. Com o tempo, você realmente começa a achar que está ficando louca. Sua realidade fica distorcida. Você perde a confiança em si mesma. Documentar é a sua âncora para a realidade. Crie um diário secreto. Use o bloco de notas do celular com senha. Ou, se preferir, envie e-mails para si mesma usando uma conta de e-mail separada. Após cada incidente significativo, uma briga, uma manipulação, um insulto, registre exatamente o que aconteceu. Faça isso da maneira mais objetiva e factual possível, minimizando as emoções. Anote: data, hora e local. O que ele disse, o mais fielmente possível. O que você respondeu. E o que você sentiu, por exemplo. Dia 10 de outubro, 22 horas na cozinha. Eu disse que estava cansada. Ele respondeu que eu era uma egoísta preguiçosa, que não faz absolutamente nada. Começou a gritar. Meu sentimento foi de total inutilidade. No começo, essa rotina pode parecer estranha, mas depois de um tempo, quando você reler o que escreveu, você vai se chocar. Primeiro, você vai identificar padrões. Você vai perceber que as mesmas manipulações se repetem de novo e de novo. Não são meros rompantes de raiva, é um sistema.
Em segundo lugar, na próxima vez que ele lhe disser, isso nunca aconteceu. Você poderá abrir seu diário e ter a confirmação imediata de que sim, aconteceu. Isso impede que ele abale sua autoconfiança novamente. Você vai saber que não está ficando louca. Você tem a prova. Em terceiro lugar, essas anotações serão sua motivação mais poderosa na hora de dar o passo final e ir embora. Durante os períodos de lua de mel ou show de açúcar, quando o narcisista se torna perfeito novamente, você terá a tentação de esquecer o passado e acreditar nele mais uma vez. Nesse instante, abra seu diário. Releia os registros das suas lágrimas, humilhações e medos. Isso a fará cair na real imediatamente e a lembrará o porquê da sua decisão de sair. Este diário é o seu livro negro pessoal. É o registro objetivo de todo o abuso sofrido. E futuramente, caso o assunto chegue à justiça, seja por questões de custódia ou partilha de bens, essas anotações, especialmente se forem complementadas por prints de conversas ou gravações de áudio, verifique sempre a legalidade dessas provas no seu país. Podem se tornar uma prova crucial. Comece hoje a escrever a crônica do seu inferno. Isso é o que a ajudará a preservar a sanidade e, finalmente, a encontrar a porta de saída. O 12º componente do método buraco negro é a abolição total do sentimento de culpa. A culpa é a principal ferramenta que o narcisista utiliza para controlar você. Ele é um verdadeiro virtuoso em incitá-la. Você será culpada por tudo, pelo mau humor dele, pelos fracassos no trabalho, pela chuva lá fora e até porque a sopa não está quente o suficiente. Ele vai suspirar, revirar os olhos, ficar em silêncio por horas, fazendo você se torturar, perguntando: o que foi que eu fiz de errado? E você, como uma pessoa empática e acostumada a assumir responsabilidades, começará a se autoavaliar em busca do seu erro. E você vai encontrá-lo, mesmo que ele não exista. Você vai começar a pedir desculpas por coisas que nem sequer cometeu, só para acabar com essa tortura de silêncio ou agressão passiva. Você precisa entender, a culpa não é sua, é a estratégia dele. Ele está jogando em cima de você a responsabilidade pelo seu próprio vazio interno e sua mediocridade. Ele precisa de um bode expiatório para não ter que encarar a si mesmo. Por isso você precisa aprender a capturar esse sentimento de culpa e dissecá-lo. Quando sentir novamente aquele cutucão familiar, pare e pergunte-se: pelo que exatamente estou me sentindo culpada agora? Eu realmente fiz algo de ruim? Ou é ele que quer que eu pense isso? Separe a responsabilidade real da culpa imposta. Se você realmente errou, por exemplo, esqueceu um pedido importante, pode dizer com tranquilidade: sim, eu esqueci, foi um erro meu. Mas se ele a acusa de tê-lo chateado porque você quis sair com uma amiga, isso já é manipulação. Sua tarefa é devolver-lhe este presente mentalmente. Imagine que você pega esse sentimento de culpa que ele jogou em você e gentilmente o coloca de volta nos ombros dele, dizendo: isso é seu. Resolva isso sozinho. O narcisista tentará gerar um sentimento de culpa especialmente forte quando você começar a se afastar ou se preparar para ir embora. Ele dirá que você está destruindo a família, tirando o pai dos filhos, que ele vai definhar, adoecer ou até mesmo tirar a própria vida sem você. Este é o auge da manipulação. Lembre-se, você é responsável apenas pela sua vida e pela sua felicidade, e pela felicidade dos seus filhos menores de idade. Você não é responsável pela vida e felicidade de outro adulto. Ele viveu antes de você e sobreviverá depois. As ameaças dele são chantagem. Libertar-se da culpa é como remover grilhões pesados. De repente você entende que tem o direito de viver a sua vida, tomar as suas próprias decisões e colocar os seus interesses em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, é autoestima saudável. O 13º passo no caminho para a vitória é dominar a arte de não reagir. Isso está intimamente ligado ao distanciamento emocional, mas eu quero tratar disso como um ponto separado, porque se refere a ações específicas e não apenas a um estado interior. O narcisista provoca você constantemente. Ele vai lançar anzóis, comentários sarcásticos, elogios ambíguos, observações passivo-agressivas. O objetivo dele é fisgar você, provocar qualquer tipo de reação.
Positiva ou negativa, não importa. O que importa é a reação. Isso confirma que ele ainda controla suas emoções. Sua tarefa é aprender a não morder esses anzóis. Imagine que você é um peixe e ele é o pescador. Ele lança a isca. Você a vê, mas simplesmente passa ao lado. Como isso funciona na prática? Ele diz: "Ah, você está usando esse vestido? Escolha interessante." Antigamente você ficaria tensa e perguntaria: "O que há de errado com ele?" E você cairia na armadilha. A conversa evoluiria para o seu mau gosto, o fato de você ter engordado e assim por diante. Agora você simplesmente fica em silêncio e sorri, como se ele tivesse feito um elogio, ou diz algo neutro. Sim, é o vestido. E desvia a conversa para outro tópico. A propósito, você não se esqueceu de comprar pão, certo? Você simplesmente ignora a provocação. Você finge que não notou o veneno nas palavras dele. Isso exige um autocontrole imenso. Por dentro você estará fervendo, mas exteriormente você deve permanecer calmo, como a superfície de um lago em um dia sem vento. Outro exemplo, as tentativas dele de provocar ciúmes. Ele pode acidentalmente falar sobre uma nova colega de trabalho atraente ou começar a trocar mensagens no celular com um sorriso misterioso. Antes você faria um interrogatório. Agora você demonstra total indiferença. Você cuida da sua vida, assiste a um filme, lê um livro. Você mostra a ele que os jogos dele não funcionam mais com você. Ele não tem mais nada para te fisgar. A falta de reação é o pior castigo para o narcisista. Isso desvaloriza todos os esforços dele. É o mesmo que atuar em um palco para um auditório vazio. A grandiosa performance dele, as intrigas, os dramas, tudo isso perde o sentido se não há plateia. No início, ele vai intensificar as provocações. Ele dirá coisas cada vez mais ofensivas para tentar perfurar sua armadura. É uma agonia. Ele não consegue acreditar que a magia dele parou de funcionar. Sua tarefa é resistir. Treine em si essa superfície de Teflon, da qual todas as tentativas dele de atingir você simplesmente ricocheteiam. E lembre-se, seu silêncio e sua indiferença não são sinais de fraqueza. Neste caso, são a sua arma mais poderosa. É um silêncio ensurdecedor que grita mais alto do que qualquer berro. Você não significa mais nada para mim. O 14º ponto da nossa estratégia é a proibição total de qualquer forma de vingança ou de tentativas de dar uma lição no narcisista. Quando você começa a tomar consciência da dimensão da manipulação e das humilhações que sofreu, a reação natural é querer vingança. Você quer que ele sinta a mesma dor que você sentiu. Quer desmascará-lo na frente de todos, arrancar a máscara e mostrar quem ele realmente é. É um desejo compreensível e totalmente humano. No entanto, essa é mais uma armadilha que ele arma subconscientemente para você. Por quê? Porque qualquer tentativa de vingança exige um forte envolvimento emocional. Você está gastando sua energia, seus pensamentos e seu tempo com ele novamente. Você está jogando o jogo dele de novo, só que agora pelas regras dele. O narcisista é um mestre das intrigas e das guerras de bastidores. Ele faz isso a vida toda. Você é um amador tentando lutar contra um profissional no campo dele. Você vai perder. Ele vai virar o jogo de forma que você acabará culpado novamente. Suas tentativas de desmascará-lo serão apresentadas como calúnia e vingança de uma pessoa rejeitada. Ele vai se fazer de vítima da sua suposta inadequação. Ele vai manipular amigos em comum e até mesmo parentes, os chamados macacos voadores, para se voltarem contra você. E eles vão acreditar nele, porque a máscara de bom moço dele é muito, muito convincente. A melhor vingança contra um narcisista é a sua completa indiferença e o seu sucesso pessoal. Quando você o deixa e constrói uma vida feliz sem ele, isso é o golpe mais devastador contra o ego dele. Isso prova que ele não era o centro do seu universo. Prova que você pode ser feliz sem a magnífica presença dele. Isso é insuportável para ele. Por isso, direcione toda a energia que você queria gastar com vingança para você mesmo. Invista na sua carreira, na sua saúde, em novos relacionamentos, nos seus hobbies. Torne-se tão bem-sucedido, e feliz que a sua vida, por si só, se torne uma repreensão silenciosa para ele. Ele vai continuar te seguindo nas redes sociais, vai perguntar sobre você para conhecidos em comum. E cada conquista sua, cada sorriso seu nas fotos, será como colocar sal na ferida dele.
Você nem vai precisar fazer nada, apenas viva bem. Essa é a vingança mais elegante e mais eficaz. Qualquer tentativa de entrar em confronto direto ou numa guerra de informações comprometedoras com ele é uma perda garantida e mais uma dose de recurso que você está entregando a ele voluntariamente. Não alimente o troll. Simplesmente saia de cena e comece o seu próprio espetáculo, onde o protagonista é você. O 15º passo é sobre a conscientização e a quebra do vínculo traumático. Este é um aspecto crucial e complexo, que explica por que é tão difícil se afastar de um narcisista, mesmo que você entenda tudo racionalmente. O apego traumático é, na verdade, uma dependência bioquímica do agressor, similar a um vício em drogas. Mas como isso se forma? Através do ciclo repetitivo de idealização, desvalorização e descarte. Durante a fase de idealização, o narcisista te inunda de adoração. Seu cérebro libera hormônios da felicidade, dopamina e oxitocina, e você sente uma euforia intensa. No entanto, logo vem a fase de desvalorização, e ele te priva disso. Você entra em uma crise de abstinência, como um viciado sem sua dose, e você fará o que for preciso para recuperar aquele estado maravilhoso. Quando ele te oferece de novo uma migalha de amor ou aprovação, seu cérebro recebe a dose tão esperada e o ciclo se fecha. Além disso, em situações de estresse extremo, como brigas e escândalos, seu corpo libera cortisol. Esse coquetel de hormônios do estresse e do prazer cria um vínculo tóxico e incrivelmente forte. Você se torna dependente não do indivíduo, mas sim dessa montanha-russa emocional. Os períodos de paz e felicidade parecem especialmente intensos, exatamente por estarem em contraste com o terror constante. Você começa a confundir o alívio de ter a tortura interrompida com amor. É como se alguém estivesse te batendo com um martelo na cabeça e de repente parasse por um minuto. Você sentiria um alívio imenso e agradeceria ao seu agressor por aquela breve pausa. Para romper esse laço, em primeiro lugar, você precisa entender o mecanismo. Compreenda que isso não é amor, mas sim uma dependência. Você não ama essa pessoa. Você está viciada no dopamina que ela te administra em doses controladas. Em segundo lugar, prepare-se para a crise de abstinência. Ao decidir se afastar ou se distanciar, seu corpo exigirá a dose habitual. Você sentirá uma tristeza insuportável, vai idealizar o passado e só se lembrará dos bons momentos. Neste ponto, é crucial não ter uma recaída. Para isso, você precisa de um diário, onde anote todos os fatos ruins. Releia-o, ligue para uma amiga, saia para caminhar, faça o que for necessário para superar esse surto. E lembre-se, a cada vez ele será mais fraco. Em terceiro lugar, encontre fontes saudáveis de dopamina. Esporte, hobbies, amigos e metas profissionais alcançadas. Você precisa treinar seu cérebro a sentir prazer, não mais com a montanha-russa tóxica, mas sim com atividades normais e saudáveis. A destruição do apego traumático é um processo longo, que pode levar meses. Seja paciente e compassiva consigo mesma. Você não é fraca, você estava apenas envenenada. E agora está passando por uma rigorosa desintoxicação. O 16º passo da nossa estratégia é a preparação para o desaparecimento, ou como também chamamos, o contato zero total. Este é o auge, o ponto final de todo o trabalho que você fez até agora. Tudo o que foi feito, a recuperação das suas fronteiras, o acúmulo de recursos financeiros, a construção da sua vida externa, foi o ensaio para este ato final. O contato zero é o único antídoto 100% eficaz contra o abuso narcísico. Significa cortar de forma definitiva e completa todos os canais de comunicação, bloquear o número de telefone, contas em todas as redes sociais, e-mail. Evite lugares onde a chance de encontrá-lo é grande. Peça a amigos em comum para jamais repassarem qualquer informação vinda dele. Você precisa literalmente sumir do radar. Por que isso é crucial? Porque enquanto houver qualquer pequena brecha, qualquer fio de conexão, ele vai puxar essa cordinha. Ele tentará de tudo, enviará mensagens pedindo desculpas e depois mensagens com ameaças. Ele vai postar fotos com uma nova pessoa nas redes sociais para despertar seu ciúme. Ele vai fazer com que conhecidos saibam o quanto ele está sofrendo. Tudo isso são manobras para arrastar você de volta para o jogo e obter o recurso narcísico.
Mesmo que você não responda, só o fato de ver as mensagens dele já te envolve emocionalmente. Você gasta energia vital. O contato zero é um corte cirúrgico. A remoção de um tumor tóxico é doloroso, mas salva a vida. Se vocês têm filhos em comum, o contato zero total, infelizmente, não é viável. Nesse cenário, aplicamos a tática do contato estruturado. A comunicação deve ser estritamente sobre os filhos, apenas por escrito, via e-mail ou um aplicativo específico para pais separados. Seja o mais seco, objetivo e desapegado possível, como se estivesse falando com um colega de trabalho. Nada de assuntos pessoais, nem de discussões sobre o passado. Se ele tentar te provocar ou te arrastar para uma briga, ou você ignora completamente aquela parte da mensagem, ou responde algo como: "Só estou aqui para discutir o cronograma de visitas do nosso filho." É extremamente difícil, mas é essencial. A preparação para o contato zero deve ser um passo planejado e sério. Você precisa de um plano de contingência, para onde ir, quem dará apoio, o que você fará durante as primeiras semanas, que serão as mais desafiadoras. Não se abandona tudo em um impulso emocional. A saída do narcisista não é um ato de momento, mas sim uma operação minuciosamente planejada. E ao executá-la, você sentirá não apenas dor e medo, mas também uma imensa e inebriante sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, você conseguirá respirar fundo, em paz. A 17ª etapa, que chega logo após a sua saída, é a batalha contra os macacos voadores. É assim que a psicologia se refere às pessoas do círculo do narcisista, amigos, familiares, colegas, que ele usa para as suas manipulações. Quando você decide ir embora e corta todos os contatos, o narcisista não consegue atingi-la, ou diretamente. É nessa altura que ele ativa a sua rede de agentes. Ele iniciará uma campanha de difamação contra você. Vai contar a todos o quão infeliz está e como a tratou de forma cruel. Vai mentir, distorcer a verdade, posar como vítima e fazer de você o monstro. E muitos vão acreditar, porque a imagem dele de boa pessoa é extremamente convincente. Depois disso, os macacos voadores começarão a atacá-la, Shio. Vão ligar e escrever com diferentes objetivos. Alguns tentarão envergonhá-la, Shio, e fazê-la entrar na razão. Como pudeste fazer-lhe isto? Ele ama-te tanto. Pensa nos filhos. Vão pressionar o seu sentimento de culpa. Outros atuarão como pacificadores. Vocês são adultos, por favor, façam as pazes. Ele está a sofrer tanto. Vão tentar uni-los novamente. Os terceiros envolver-se-ão em espionagem. Vão pescar informações sob o pretexto de interesse amigável. Como é que estás? O que há de novo? Para depois reportar tudo ao seu mestre. Como combater isto? Em primeiro lugar, você tem que estar preparada. Não se surpreenda, nem fique chateada. Quando pessoas que considerava amigas ficarem do lado dele. Elas também são vítimas dele, mas simplesmente não percebem isso. Em segundo lugar, você não precisa de se justificar ou provar nada para elas. Não entre em polêmicas. Você não conseguirá convencê-las. Qualquer tentativa de explicar a verdade parecerá apenas: ela está com raiva. A sua melhor tática é o bloqueio informativo. A todas as insistências delas, você pode responder uma vez, com calma e firmeza: esta é a minha decisão, não quero discutir isto. E pronto. Se insistirem, você simplesmente corta a comunicação, bloqueie os números, remova-os das redes sociais. Sim, você pode perder parte do seu círculo de convivência. É doloroso, mas é uma limpeza necessária. Pessoas que acreditaram tão facilmente nas calúnias e se tornaram ferramentas nas mãos de um manipulador não são amigos de verdade. Com o tempo, o seu círculo mudará. Aparecerão novas pessoas que o valorizarão e respeitarão tal como é. A velha guarda dos macacos voadores ficará com o seu ex. E talvez, algum dia, um deles se torne a próxima vítima e, quem sabe, aí compreenda a sua situação. Mas isso já não será um problema seu. O 18º passo é o período do luto. Muitas vítimas de abuso narcísico, após se libertarem, esperam uma felicidade e um alívio imediatos. O alívio certamente virá. No entanto, o que frequentemente se segue é uma onda de emoções intensas e conflitantes. Você pode sentir-se vazio, melancólico, zangado, e apático, e isso é totalmente normal.
Você precisa se dar permissão para vivenciar esta fase. Você não está a lamentar a perda da pessoa real. Você está de luto por múltiplas perdas simultâneas. Primeiro, você lamenta a ilusão, o sonho que nutriu no começo. Você chora pelo futuro que projetou e que se desfez, revelando-se uma mentira. É a despedida da esperança. Segundo, você lamenta a versão de si mesmo que existia antes desta relação. Aquele indivíduo alegre, confiante e aberto, que o abuso transformou numa pessoa ansiosa, tensa e esgotada. Você está de luto pela sua inocência perdida. Terceiro, você está de luto pelo tempo desperdiçado. Pelos meses, ou mais frequentemente, pelos anos que dedicou a esta relação destrutiva. Esse é um tempo que nunca mais irá recuperar. Permita-se chorar. Permita-se sentir raiva. Permita-se ficar em repouso, sem fazer nada, olhando para o teto se for preciso. Não tente mascarar ou anestesiar estes sentimentos com novos parceiros, álcool ou excesso de trabalho. É crucial vivê-los e senti-los profundamente para que possam ir embora de forma definitiva. É um processo de purificação. O seu corpo e a sua psique estão a eliminar o veneno acumulado. Durante este período, o apoio é vital. Se tiver amigos ou familiares que a compreendem, use-os como suporte. Não hesite em pedir ajuda. Se o apoio for insuficiente, a melhor solução é procurar um psicoterapeuta que se especialize em vítimas de violência narcisista. Um profissional irá ajudá-lo a processar estas emoções num ambiente seguro e a fornecer-lhe as ferramentas necessárias para a sua recuperação. Lembre-se de algo fundamental. O luto não é um sinal de que tomou a decisão errada. É, pelo contrário, um sinal de que a sua cura foi iniciada. Você finalmente se permitiu sentir toda a dor que reprimiu ao longo da convivência com o narcisista. E ao atravessar este túnel escuro, garantidamente você alcançará a luz. O 19º passo que caminha lado a lado com o processo de luto é abordar o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Muitos não percebem, mas estar em um relacionamento abusivo de longo prazo com um narcisista frequentemente leva ao desenvolvimento do TEPT complexo. Isso não é exatamente o mesmo que o TEPT em veteranos de guerra, mas os mecanismos são semelhantes. Seu sistema nervoso estava em um estado de alerta máximo constante. Você vivia em um campo minado, sem nunca saber onde ou quando a próxima explosão ocorreria. E mesmo depois de ter deixado esse campo de batalha, seu sistema nervoso continua operando no modo de luta ou fuga. Quais são os sintomas do TIPT complexo? Podem incluir memórias intrusivas de eventos traumáticos, ou os chamados flashbacks. Podem ser pesadelos noturnos, ansiedade elevada, a sensação constante de perigo e o sobressalto diante de ruídos repentinos. Entorpecimento emocional, a incapacidade de sentir alegria, dificuldades de concentração e memória, um sentimento de desconexão do mundo e de outras pessoas e desconfiança generalizada de todos ao seu redor. E, claro, as manifestações somáticas sobre as quais já falamos. Se você se reconhece nesta descrição, saiba, você não está ficando louco. Esta é uma reação normal às circunstâncias anormais. Sua psique foi traumatizada e precisa de tempo e ajuda para se recuperar. O que fazer a respeito? Primeiro, reconheça que esta é uma condição séria que exige atenção. Não descarte isso dizendo, eu só preciso me recompor. Não é uma questão de força de vontade. É uma questão de bioquímica cerebral e do funcionamento do seu sistema nervoso. Segundo, a ajuda profissional é extremamente desejável aqui. Psicoterapia, especialmente métodos como o EMDR, dessensibilização e reprocessamento pelo movimento dos olhos, ou a terapia somática, são muito eficazes no tratamento do trauma. Eles ajudam a reprocessar memórias traumáticas e a acalmar o sistema nervoso hiperexcitado. Terceiro, você precisa aprender técnicas de autorregulação. Isso inclui práticas de respiração, meditação e mindfulness. Elas ajudam a recuperar a sensação de controle sobre o seu estado no aqui e agora, permitindo que você escape do cativeiro da ansiedade. O cuidado com o seu corpo, que mencionamos anteriormente, também desempenha um papel fundamental.
Sono saudável, alimentação adequada e exercícios físicos moderados. Tudo isso ajuda o sistema nervoso a entrar em equilíbrio. Trabalhar com o trauma é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Haverá recuos, haverá dias ruins, e isso é normal. O importante é continuar avançando, passo a passo, com amor e compaixão por si mesmo. Você sobreviveu à guerra. Agora sua missão é aprender a viver em paz. O 20º passo que marca a sua transição da sobrevivência para a vida plena é a redescoberta e a reconstrução da sua própria identidade. Quem é você? O que você ama? Com o que você sonha? Depois de anos ao lado de um narcisista, é provável que você não consiga responder a essas perguntas. Sua personalidade foi apagada, diluída, substituída. Você se tornou o reflexo dos desejos, dos humores e das regras dele. Você só gostava da música que ele aprovava, assistia aos filmes que ele escolhia. Você só sonhava com aquilo que ele considerava certo. Chegou a hora de se reconectar consigo mesma. Esse é um processo fascinante e, às vezes, assustador. Comece pelo simples. Tente se lembrar do que você gostava de fazer na infância antes de o conhecer. Talvez você amasse desenhar, dançar, montar quebra-cabeças. Tente fazer isso de novo. Não pelo resultado final, mas apenas pela experiência. Preste atenção às suas sensações. Comece a experimentar. Vá à loja e compre uma roupa daquela cor que ele sempre criticava, mas que você secretamente adorava. Peça no restaurante um prato que você nunca experimentou. Ligue o rádio e procure uma estação cuja música gere uma conexão, um bom sentimento com você. Isso é como uma escavação arqueológica. Você remove camada por camada de gostos e crenças impostas para finalmente chegar ao seu verdadeiro eu. Comece a fazer um diário da alegria. Toda noite, anote de 3 a 5 coisas que lhe trouxeram prazer durante o dia. Pode ser algo grandioso ou uma simples trivialidade, um café delicioso, o sorriso de um estranho, uma bela canção. Este exercício vai ensinar você a notar o lado bom da vida novamente e a entender exatamente o que lhe traz felicidade. Esteja preparada para o fato de que algumas coisas que você considerava suas podem se revelar apenas imposições. E outras, pelo contrário, vão se manifestar de um jeito inesperado. Este é um processo de tentativa e erro. Não tenha medo de mudar. Talvez você descubra que não é, de modo algum, a pessoa que achava ser. E isso é maravilhoso. Você não está voltando para a você do passado. Você está criando uma versão nova, mais sábia, mais forte e mais autêntica de si mesma. Aquela que passou pelo fogo e sobreviveu. E esta nova você merece ser conhecida e amada, em primeiro lugar, por você mesma. O 21º passo é aprender a lidar com a raiva de forma saudável. Na nossa sociedade, essa emoção é frequentemente vista como ruim e precisa ser reprimida. Isso é especialmente verdade para as mulheres, ensinadas desde a infância a serem gentis, agradáveis e submissas. O narcisista se aproveita ativamente dessa situação. Ele treina você a acreditar que sua raiva é um sinal de histeria ou desequilíbrio emocional. Qualquer tentativa de se defender ou de expressar insatisfação era recebida com agressão recíproca ou acusações de loucura. O resultado é que você desaprendeu a sentir raiva. Começou a ter medo da sua própria fúria. Você a reprimia e essa energia se transformava em autoagressão, autocrítica severa, doenças ou em agressão passiva. Agora você precisa retomar o seu direito de sentir raiva. A raiva saudável não é fúria destrutiva, nem desejo de aniquilar. É, na verdade, um sistema de sinalização vital da sua psique. É o seu guardião interior que diz: atenção, meus limites foram violados, meus valores estão sob ameaça. É a energia necessária para se proteger e promover mudanças, mas como aprender a ter raiva de forma saudável? Primeiro, legalize-a. Diga a si mesmo: eu tenho o direito de ficar com raiva quando sou tratada injustamente. Minha raiva é normal. Pare de se culpar por sentir essa emoção. Em segundo lugar, aprenda a reconhecê-la. A raiva pode se disfarçar de irritação, mágoa, dor de cabeça ou desejo de desistir de tudo.
Comece a monitorar esses estados e pergunte a si mesmo: será que na verdade estou com raiva? De quê ou de quem? Em terceiro lugar, encontre maneiras seguras de expressar essa raiva. Você não pode acumulá-la, mas descarregá-la nos outros também não é a solução. O que fazer? Você pode bater em uma almofada, pode gritar no carro ou em um local isolado. Você pode escrever uma carta de raiva para quem o feriu, que você nunca enviará, e depois queimá-la. É possível liberar essa energia através de exercícios físicos intensos, como corrida, boxe ou dança. Esses métodos ajudam a liberar a tensão física que acompanha a raiva e, finalmente, o nível mais elevado. Aprenda a usar a energia da raiva de forma construtiva. Quando sentir essa emoção, pergunte a si mesmo: qual necessidade insatisfeita ela está me sinalizando? O que posso fazer para proteger meus limites e mudar a situação? Por exemplo, se você está com raiva de um colega que está constantemente lhe empurrando o trabalho dele, a energia da sua raiva pode ajudá-lo a finalmente ir até ele e dizer com firmeza: não, eu não vou fazer isso. Essa é a sua responsabilidade. A raiva saudável é a sua força. É o combustível para mudanças positivas. Ao reconquistá-la, você nunca mais permitirá que alguém viole seus limites impunemente. O passo número 22 é focado no desenvolvimento da inteligência emocional e no reconhecimento dos sinais de alerta, red flags. Após o término de um relacionamento com um narcisista, muitas vítimas sentem um pavor paralisante de iniciar novos laços. Elas sentem que jamais conseguirão confiar em alguém novamente. O receio é errar outra vez, caindo nas garras de um novo manipulador. Esse medo é totalmente compreensível, mas, se não for gerenciado, pode levar a um isolamento completo. A solução não é se fechar para o mundo, mas sim desenvolver um radar interno que permita identificar pessoas tóxicas em estágios iniciais. Você já recebeu uma vacina dolorosa, mas incrivelmente eficaz. Agora sua tarefa é analisar essa experiência e montar a sua lista pessoal de sinais de alerta. O que exatamente despertou sua desconfiança no início do relacionamento, mas que você optou por ignorar? Pare e escreva. Os exemplos são muitos. O primeiro pode ser a aproximação excessivamente rápida, conhecida como love bombing, bombardeio de amor. É quando a pessoa, após o segundo encontro, já está falando em amor eterno, filhos e vida, a dois até a velhice. Isso não é romântico, é um sinal de extrema preocupação. Pode ser a falta de respeito pelos seus limites, atrasos constantes, conselhos não solicitados, ou tentativas sutis de controlar suas escolhas. Pode ser o maltratamento dispensado a outras pessoas, garçons, ex-parceiros, que convenientemente eram sempre os loucos, ou até mesmo a seus próprios pais. Uma pessoa que não demonstra respeito pelos outros, cedo ou tarde, deixará de respeitar você também. Pode ser o papel de vítima, reclamações incessantes sobre a vida, sobre a injustiça e a sensação de que ninguém a compreende. Pode ser também a incapacidade de assumir responsabilidade. Em seus problemas, a culpa é sempre de terceiros. Essa lista se tornará o seu checklist pessoal. E quando você for ao próximo encontro, você não estará apenas desfrutando da conversa, mas também subconscientemente escaneando o interlocutor em busca desses sinais. Isso não significa que você deva se tornar paranoica, mas se você identificar 3 ou 4 desses sinais, é um motivo sério para acender o alerta e não forçar uma aproximação rápida. Desenvolver a inteligência emocional é também aprender a ouvir sua intuição e, principalmente, o seu corpo. Lembre-se, com certeza, na presença do narcisista, seu corpo enviava sinais. Uma pontada no estômago, uma tensão inexplicável. Você simplesmente ignorava esses alertas, porque sua mente racional insistia, mas está tudo bem. Aprenda a confiar na sua resposta corporal. Se você se sente desconfortável com alguém, mesmo que não consiga identificar a razão exata, isso já é motivo mais do que suficiente para agir com cautela. Sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, é sua superpotência. Ela lhe ensinou lições que nenhum livro seria capaz de transmitir. Use essa força para garantir que, no futuro, você construa apenas relacionamentos saudáveis e seguros. O passo de número 23 é estabelecer uma rede de apoio sólida e confiável. Uma das principais estratégias do narcisista é isolar a vítima.
Ele corta seus laços com amigos, provoca brigas com parentes, tudo para se tornar o seu único universo. Ao sair desse relacionamento, você muitas vezes se encontra em um vácuo. E isso é extremamente perigoso. A solidão pode facilmente empurrá-la, quote, de volta para os braços do abusador. Porque até mesmo um relacionamento tóxico pode parecer melhor do que a solidão absoluta. Por isso, criar uma nova e saudável rede de apoio é uma tarefa de importância vital. O que pode fazer parte dessa rede? Em primeiro lugar, amigos e parentes antigos, com quem você pode ter perdido o contato. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Ligue, mande uma mensagem, explique a situação, sem necessidade de detalhes excessivos ou acusações. Diga que você passou por um momento difícil e que precisa muito de apoio. Amigos de verdade vão entender e perdoar. Em segundo lugar, novas amizades e conexões. Inscreva-se em um clube de interesse, faça um curso, comece a fazer trabalho voluntário. Procure por pessoas que compartilhem seus valores e paixões. Não estabeleça a meta de encontrar amigos íntimos imediatamente. Apenas socialize, expanda seu círculo social. Isso o ajudará a se sentir parte da sociedade. Em terceiro lugar, e muito importante, são os grupos de apoio para vítimas de abuso narcisista. Você pode encontrá-los online ou em sua cidade. Conversar com pessoas que passaram pelo mesmo inferno que você é inestimável. Você não precisará explicar nada. Será compreendida imediatamente. Você verá que não está sozinha na sua dor. Você poderá compartilhar seu sofrimento e receber apoio, e com o tempo, até mesmo começar a apoiar os outros. Isso proporciona uma sensação incrível de força e cura. Em quarto lugar, sua rede de apoio deve, obrigatoriamente, incluir um profissional, o psicoterapeuta. Amigos podem ouvir e simpatizar, mas não podem fornecer as ferramentas profissionais necessárias para lidar com o trauma. O terapeuta é seu guia na jornada de cura. E por fim, sua rede de apoio é você. Você deve se tornar sua melhor amigo, Aprenda a se apoiar nos momentos difíceis, a elogiar suas pequenas vitórias, a perdoar seus erros e recaídas. Seu principal pilar está dentro de você. Todas as outras pessoas na sua rede de apoio são uma ajuda extra, um bônus. Não tenha medo de pedir ajuda. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força e autoconsciência. O passo 24 é sobre o perdão. Precisamos ser muito cautelosos aqui, porque esta palavra é frequentemente mal interpretada. O perdão de que estou falando não tem relação alguma com perdoar o narcisista. Você não precisa perdoá-lo. Perdoá-lo significa basicamente dizer: o que você fez está tudo bem, eu não guardo mágoa. Mas aquilo não estava bem. Foi violência. Perdoar o agressor invalida seu sofrimento e, pior, abre a porta para que a situação se repita. O foco está em perdoar a si mesmo. Este é, talvez, um dos passos mais difíceis e cruciais da sua recuperação. Vítimas de abuso narcisista frequentemente carregam um enorme peso de vergonha e culpa. Você se culpa por não ter percebido quem ele era de imediato, por ter permitido esse tratamento, por ter desperdiçado tantos anos, por não ter ido embora mais cedo. Este crítico interno pode ser ainda mais cruel e implacável do que o próprio narcisista. Você precisa entender e aceitar alguns pontos. Primeiro, você não é o culpado. Você não se viu nessa situação por ser ingênuo ou fraco. Pelo contrário, foi porque você é uma pessoa empática, bondosa e confiável. São exatamente essas as qualidades que os narcisistas buscam em suas vítimas. Ele escolheu você porque você é uma boa pessoa. Ele se aproveitou das suas melhores qualidades. Segundo, você não poderia ter saído antes. Você fez o melhor que podia com o conhecimento e os recursos que tinha naquele momento. A ligação traumática, o gaslighting, o isolamento, são ferramentas de controle extremamente poderosas. É incrivelmente difícil sair desse sistema. Você saiu no momento em que conseguiu, e isso por si só já é uma grande vitória. Terceiro, você precisa se perdoar pelos seus erros, por ter acreditado, por ter tido esperança, por ter voltado. Saiba que isso não foram erros. Foi a sua jornada, a sua experiência. Sim, foi dolorosa, mas ela a tornou muito mais sábia e forte.
Perdoar a si mesmo significa tratar-se com a mesma compaixão que dedicaria a um melhor amigo que estivesse nesta mesma situação. Você jamais o culparia, certo? Você o abraçaria e diria: você não tem culpa. Você é uma vítima e foi muito corajoso por ter escapado. Diga essas palavras para si mesmo. Olhe para seu reflexo no espelho e diga: eu te perdoo. Você fez o melhor que pôde. Agora vamos viver de um jeito novo. Este perdão remove de você o pesado fardo da vergonha e, finalmente, abre o caminho para o verdadeiro amor próprio. O 25º passo é criar novos objetivos e novos significados para a vida. Enquanto estava num relacionamento com um narcisista, toda a sua vida estava, essencialmente, subordinada a um único objetivo: servi-lo e tentar sobreviver. Os seus sonhos, as suas ambições e os seus planos foram postos de lado ou completamente destruídos. O seu projeto principal era ele. Agora que ele não está mais na sua vida, pode surgir um vazio existencial. Você pode sentir-se perdido ou confuso, perguntando: e agora? Pelo que devo viver? E este é um estado absolutamente normal. Mas, neste vazio, reside um potencial enorme. Agora, você pode preencher a sua vida com os significados que você escolher. Esta é a oportunidade de construir a vida dos seus sonhos, sem se preocupar com a opinião ou a aprovação de outras pessoas. Por onde começar? Comece por fazer um inventário dos seus desejos. Pegue numa folha de papel e escreva as suas 100 vontades. Não pense se é realista ou não. Apenas anote tudo o que lhe vier à cabeça. Quero tomar um sorvete. Quero ir a Paris. Quero aprender a tocar guitarra. Quero ter um cachorro. Quero mudar de emprego. Quero escrever um livro. Esta lista será o seu mapa de desejos. Olhe para ela. O que pode fazer hoje mesmo ou esta semana? Tomar um sorvete? Ótimo, faça-o. Pequenas vontades realizadas começarão a devolver-lhe o sabor da vida. Depois, olhe para os objetivos mais globais. O que realmente o entusiasma? Talvez sempre tenha sonhado ter o seu pequeno negócio, ou viajar, ou ajudar outras pessoas. Escolha um ou dois grandes objetivos e comece a caminhar na direção deles, dando pequenos passos. Divida esse grande objetivo em tarefas pequenas e claras. O próprio processo de se mover em direção ao seu objetivo, e não ao de outra pessoa, irá preenchê-lo de energia e significado. É fundamental que o seu novo sentido de vida não esteja ligado a outro ser humano. A tentação de encontrar logo um novo relacionamento e transformá-lo no seu novo projeto de vida é muito grande. Este é um caminho que não leva a lugar nenhum. Você corre o risco de cometer os mesmos erros novamente. O seu projeto principal para os tempos mais próximos é você, a sua carreira, a sua saúde, o seu desenvolvimento, os seus passatempos. Quando se tornar uma pessoa completa, autossuficiente e interessante, vivendo uma vida cheia de propósito, relacionamentos saudáveis e harmoniosos virão até si como um bônus agradável, e não como a sua única fonte de significado. Criar uma nova vida é a fase mais criativa e fascinante de todas. Você é o autor da sua própria história, e agora pode escrevê-la exatamente como deseja. O 26º passo trata da aceitação radical do seu passado. Depois de um trabalho intenso de cura, a tentação é grande, riscar esse período da sua vida, tentar esquecê-lo como um pesadelo. Você pode sentir vergonha por ter permitido que isso acontecesse e desejar fingir que aqueles anos nunca existiram, mas isso é impossível e, pior, é destrutivo. O seu passado, não importa a forma que ele tenha tido, faz parte de quem você é. Tentar negá-lo é como tentar amputar um braço. Isso drena uma energia imensa e gera um conflito interno profundo. Aceitação radical não significa que você aprova o que viveu. Não quer dizer que foi bom. Significa apenas que você aceita o fato. Sim, isso fez parte da minha jornada. Foi uma experiência horrível e traumática, mas ela existiu. E ela me transformou na pessoa que eu sou hoje. Essa é uma posição de força, não de vitimismo. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você começa a questionar, para que isso serviu? Que lição eu extraí? O que eu aprendi? Como essa experiência me fortaleceu? Tente buscar neste período sombrio, pelo menos, alguns presentes. Por exemplo, você desenvolveu a capacidade de ler melhor as pessoas. Você aprendeu a se valorizar e a estabelecer limites.
Você se tornou mais compassiva com a dor alheia. Você descobriu em si uma força que jamais suspeitou que existia. Você se livrou das ilusões e se tornou mais sábia. Quando você enxerga sua experiência sob essa nova ótica, ela deixa de ser apenas um buraco negro na sua biografia. Ela se transforma no seu recurso mais singular, no seu ponto de crescimento. Você pode até agradecer ao seu passado pelas lições que ele trouxe. Atenção! Isso não é uma gratidão ao agressor. É uma gratidão à vida pela oportunidade de se tornar melhor e mais forte. A aceitação radical é como assinar um tratado de paz consigo mesma. Você encerra a guerra contra o seu passado. Você o integra de fato na sua história de vida. E ao fazer isso, ele perde o poder que tinha sobre você. Ele deixa de causar dor a cada lembrança. Torna-se apenas um capítulo no seu livro, uma página que você virou, seguindo em frente, enriquecida por essa experiência. E então você poderá contar a sua história não a partir da posição de vítima, mas sim da posição de vencedora. Alguém que passou pelas provações e saiu delas ainda mais forte. O 27º passo é dominar o egoísmo saudável. Em nossa cultura, a palavra egoísmo tem uma conotação bastante negativa. Desde a infância fomos ensinados a pensar nos outros, a compartilhar e a ser sempre solícitos. O narcisista leva esse princípio ao extremo, convencendo você de que qualquer necessidade ou desejo seu que vá contra os dele é uma manifestação de egoísmo monstruoso. O resultado: você se esquece completamente que tem o direito de ter seus próprios desejos. Sua vida passa a ser guiada pelo lema: o importante é que ele esteja bem. O egoísmo saudável é exatamente o oposto daquilo que o narcisista o acusava. Não se trata de passar por cima dos outros ou ignorar os sentimentos alheios. Significa que você coloca a si mesmo, sua saúde física e mental e seus próprios interesses em primeiro lugar na sua vida. É o reconhecimento de que você é a pessoa mais importante para si mesmo. E isso não é arrogância, é higiene psicológica básica. Como isso se manifesta na prática? Você aprende a dizer não sem sentir culpa. Se alguém lhe pede algo que é inconveniente, desvantajoso, ou que simplesmente você não quer fazer, você tem todo o direito de recusar. Você não tem obrigação de agradar a todos. Você começa a dedicar tempo e recursos a si mesmo. Ir ao esteticista, comprar um livro novo, ter uma hora de silêncio com uma xícara de chá. Isso não é um luxo, é uma necessidade. Pense nisso como abastecer o seu carro com combustível. Se você não fizer isso, simplesmente não conseguirá ir a lugar nenhum. Você para de se relacionar com pessoas que o drenam ou destroem, mesmo que sejam parentes ou amigos de longa data. Se depois de interagir com alguém, você se sente exausto e vazio, você tem o direito de reduzir essa interação ao mínimo, ou de cortá-la completamente. Sua paz de espírito é muito mais importante do que as convenções sociais. Você começa a ouvir seus próprios desejos e a realizá-los, mesmo que alguém os considere bobos ou errados. Quer pintar o cabelo de roxo? Vá em frente. Quer largar um emprego que odeia e recomeçar do zero? Esse é seu direito. Adquirir o egoísmo saudável é se devolver a si mesmo. É como dizer ao mundo: olá, eu existo, e minhas necessidades são importantes. No começo, isso pode parecer estranho e certamente causará resistência nas pessoas ao seu redor, que estavam acostumadas a ter você como alguém complacente e disponível. Mas com o tempo, elas irão aceitar sua nova postura ou se afastarão. E isso é bom, porque ao seu lado ficarão apenas aqueles que realmente valorizam e respeitam você como indivíduo. O 28º passo é o retorno à confiança. Primeiro, a confiança em si, e só depois, a confiança no mundo e nos outros. Depois de uma experiência com um narcisista, a sua confiança fica completamente devastada. Você já não confia na sua percepção, nas suas decisões, nem na sua capacidade de escolher parceiros. A sensação é que o seu compasso interno foi danificado para sempre. O mundo parece um lugar hostil, repleto de predadores e manipuladores. Viver nesse estado é excruciante. É por isso que a recuperação gradual da confiança é uma etapa crucial da sua jornada de cura. Devemos começar com a confiança em nós mesmos. Como fazer isso? Através de pequenas promessas que você faz a si e que, rigorosamente, cumpre. Prometeu levantar-se 10 minutos mais cedo para fazer uma atividade física?
Levante e cumpra. Prometeu que à noite leria um livro em vez de rolar infinitamente o feed das redes sociais. Faça acontecer. Cada vez que você honra um compromisso consigo mesmo, você fortalece a sua autoestima e a sua fé na sua própria palavra. É como se você dissesse ao seu subconsciente: preste atenção, você pode confiar em mim. Eu não vou falhar comigo mesmo. Uma vez que você restabeleceu a confiança em si, é hora de expandir para os outros. Mas atenção, é essencial ter cautela. A confiança não deve ser distribuída a todos de forma antecipada, como talvez tenha feito no passado. A confiança precisa ser conquistada. Nos novos relacionamentos, utilize o princípio do fogo lento. Mantenha os pés no chão. Conheça a pessoa gradualmente. Olhe para as ações e não apenas para o que ela diz. As atitudes dela condizem com as declarações? Ela é confiável nos detalhes? Ela mantém a palavra? Observe como a pessoa interage com os outros. Como ela lida com conflitos. Não tenha pressa. Permita que a confiança se desenvolva organicamente ao longo do tempo. E o mais importante, você não é mais a vítima ingênua de antes. Você carrega a sua experiência e o seu radar interno para bandeiras vermelhas. Você já sabe como identificar manipulações. É por isso que você pode se permitir ser aberta, mas ao mesmo tempo permanecer vigilante. Confiança não é sinônimo de cegueira. É uma escolha consciente. Você escolhe acreditar que existem pessoas boas e íntegras no mundo, mas mantém o direito de verificar e de proteger firmemente as suas fronteiras. E quando encontrar essa pessoa, você será capaz de construir um relacionamento baseado não em um apego traumático, mas sim no respeito mútuo, na honestidade e numa verdadeira intimidade. Essa será a maior recompensa por todo o seu árduo caminho de cura. O 29º passo, o penúltimo que o coloca na reta final, é a transformação da sua experiência em sabedoria e, quem sabe, numa nova missão. Numa fase específica da cura, você notará que a dor do passado se dissipa. As memórias não desencadeiam mais reações agudas. Você consegue falar sobre a sua vivência com calma, sem lágrimas ou raiva. Este é o sinal de que o trauma foi processado e integrado. E é aqui que você pode dar o próximo passo. Transformar a sua cicatriz numa fonte de força, não apenas para si, mas também para os outros. Como fazer isso? Você pode começar a partilhar a sua história, não para se lamentar, mas para estender a mão àqueles que ainda estão no início deste caminho. Pode escrever um post nas redes sociais, deixar um comentário num vídeo relevante ou participar de um grupo de apoio, já na função de veterano ou membro experiente. Você vai se surpreender com quantas pessoas a sua história irá tocar. A sua vivência pode se tornar uma tábua de salvação para alguém, um sinal de que ele não está sozinho e que há uma saída. Se sentir um chamado, pode ir além. Pode ser voluntário num centro de crise, pode obter formação em psicologia e tornar-se um especialista no apoio a vítimas de abuso. Pode criar o seu próprio blog ou canal dedicado ao tema. Pode escrever um livro. A sua experiência pessoal, aliada ao conhecimento adquirido, será a sua vantagem única. Você falará a mesma língua que essas pessoas, pois já esteve no lugar delas. Isso não significa que todos os que passaram por uma situação de abuso devem tornar-se salvadores de outras pessoas. Não é uma obrigação. Mas, para muitos, isso torna-se uma necessidade natural e um novo sentido para a vida. Ao ajudar os outros, você também ajuda a si mesmo, afirmando-se definitivamente no papel não de vítima, mas sim de vencedor. Você transforma o seu inferno pessoal numa ferramenta que pode trazer mais luz e consciência ao mundo. Esta é a forma mais elevada de sublimação. Você pega a parte mais escura da sua vida e transforma-a em algo bonito e útil. E nesse momento, percebe que nada foi em vão. A sua dor teve um propósito. Não foi apenas um sofrimento sem sentido, mas sim o preço que você pagou pela sua sabedoria, pela sua força e pela oportunidade de mudar o mundo para melhor, nem que seja apenas para uma pessoa. Chegamos finalmente ao 30º e último passo, mas isso não é tanto um passo, e sim um estado de ser que se torna a sua nova normalidade. Vamos chamá-lo de independência soberana. É o momento em que você, de forma final e irrevogável, retoma o poder sobre a sua própria vida. Você não é mais uma vítima. Você não é mais apenas um sobrevivente. Você é o autor,
O A, criador. A e o A, mestre da sua realidade. O que caracteriza este estado? Em primeiro lugar, você não tem mais medo de narcisistas. Você os enxerga através de suas máscaras. As tentativas deles de seduzir ou manipular não lhe causam medo, mas sim tédio ou talvez pena. Você é como um A especialista que vê um campo minado à distância e simplesmente o contorna. Você não entra em confronto, você simplesmente se recusa a participar dos jogos deles. Em segundo lugar, a sua felicidade e autoestima não dependem mais de fatores externos, especialmente da opinião ou da presença de outra pessoa. Você encontra alegria e apoio dentro de si. Você se sente bem em sua própria companhia. Você valoriza relacionamentos saudáveis, mas não se agarra a eles desesperadamente. Você sabe que, mesmo se ficar sozinho, não se perderá. O seu universo reside em você, e não em mais ninguém. Em terceiro lugar, você vive o presente. O passado já não é um fardo. Você aprendeu as lições necessárias e o deixou ir. O futuro não a assusta. Você o encara com interesse e autoconfiança. Você aproveita o momento, aqui e agora. Em quarto lugar, você constrói sua vida de acordo com seus valores autênticos. Você escolhe um trabalho que lhe traz satisfação e não apenas dinheiro. Você se cerca de pessoas que a elevam e a apoiam. Você se dedica ao que ama. Você não vive a vida que deveria viver, mas sim a vida que você quer viver. A independência soberana não é um destino final, é um processo contínuo. É uma escolha constante em favor de si mesma. É a prática diária do amor próprio, do respeito aos seus limites e da fidelidade aos seus valores. Esta é a verdadeira vitória sobre o narcisista. A vitória real não é destruí-lo. A vitória verdadeira é o seu desaparecimento completo e total do seu sistema de coordenadas. Ele se torna apenas um A estranho, para você. Uma sombra do passado que não detém mais nenhuma autoridade. Você não o venceu. Você venceu a parte de si mesma que permitia ser destruída por ele. Você recuperou a sua força. E essa é a vitória que ninguém jamais poderá tirar de você. Sendo assim, vamos fazer um resumo. A única maneira de derrotar um narcisista não é tentando mudá-lo, entrar em discussões intermináveis ou sequer tentar dar-lhe uma lição. O único caminho é sair completamente do sistema de coordenadas dele. Deixar de ser a fonte de recursos emocionais, informacionais ou de qualquer natureza. Esta é a estratégia complexa que batizamos de buraco negro. Essa estratégia inclui abrir mão das ilusões, desmontar o papel de salvador, adotar uma dieta informativa, promover o distanciamento emocional, construir seu próprio mundo e, finalmente, o contato zero total. É um caminho longo e difícil que exige coragem e consistência. É o percurso que vai desde a consciência do problema, passa pela dor e pela cura e culmina na conquista da independência plena e soberana. Não se trata de infligir uma derrota numa batalha específica. Trata-se de vencer a guerra, simplesmente deixando o campo de combate e começando a construir seu próprio mundo maravilhoso, um mundo no qual ele não tem acesso. É uma virada de chave, concorda? A vitória não é o colapso dele, mas sim o seu florescimento. Obrigado por ter assistido a este vídeo longo e espero útil até o final. Se encontrou algo de valor para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E nos comentários, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Dos 30 passos que descrevemos, qual deles lhe pareceu o mais difícil ou o mais crucial? Compartilhe suas reflexões, pois sua experiência pode ajudar outras pessoas. Lembre-se, você não está sozinho, e você é muito mais forte do que imagina.